Esta aula é para falar sobre a comissão de representação dos empregados previsto lá no artigo 510-A da CLT. Foi incluído na CLT esse artigo 510-A, que fala da representação dos empregados com mais de 200 empregados. Mais de 200. 200 não. Se a empresa tiver mais de 200 até 3.000 empregados, será assegurada a eleição de uma comissão de 3 membros. Se for mais de 3.000 até 5.000 empregados, aí será eleita uma representação com 5 membros. E mais de 5.000 empregados, a empresa terá 7 representantes. 3, 5, 7. Memorize, isso aqui pode ser cobrado. O parágrafo 2º previu que, no caso de empresa possuir empregados em vários estados da federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representante desses empregados por estado, ou lá no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida. Quer dizer, mais de 200 até 3.000, 3. Mais de 3.000 até 5.000 empregados, 5 representantes. Mais de 5.000, 7 membros. E essa comissão de representantes dos empregados, ela terá como atribuições. Vamos verificar quais são as atribuições. A primeira, representar os empregados. Vai representar perante quem? Perante a administração da empresa. Olha, o nome já diz representação dos empregados. 2. Aprimorar o relacionamento entre a empresa e os empregados, com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo. Terceiro, a finalidade, promover o diálogo e o entendimento dentro do ambiente de trabalho, com o fim de quê? De prevenir conflitos existentes. Quarta atribuição, buscar soluções para os conflitos que são decorrentes da relação de trabalho, de forma que seja eficaz, visando o quê? Efetiva aplicação das normas legais contratuais. 5. Assegurar um tratamento justo, um tratamento imparcial entre os empregados, impedindo qualquer forma de discriminação, seja por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou até mesmo por atuação sindical. 6. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. E outra atribuição, 7ª atribuição, acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, sejam elas previdenciárias, sejam das convenções coletivas, seja dos acordos coletivos de trabalho. Todas as decisões da comissão de representantes dos empregados serão sempre colegiadas, que deverá observar a maioria simples. Guarde, maioria simples e não maioria absoluta. Tenha em mente que essa comissão ela será organizada de forma independente. A forma dela tem que ser independente. E a eleição dos seus representantes, ela poderá ser convocada. Ela terá que ser convocada com pelo menos 30 dias contados do término do mandato anterior. Então é 30 dias do término do mandato anterior. E essa convocação, ela deve ser feita por edital, que deverá ser fixado na própria empresa. E com isso dando ampla publicidade para a inscrição de interessados em participar. A empresa, ela não poderá interferir na eleição. Tanto é verdade que o parágrafo 1º do artigo 510-C previu que a comissão eleitoral ela é formada por 5 empregados que não sejam candidatos a serem representantes. Mas será que todos podem candidatar? Não. Não são todos os empregados que podem candidatar-se. Se o empregado foi contratado por prazo determinado, ou ainda, se o empregado estiver com contrato suspenso, ou ele estiver de aviso prévio, ainda que indenizado, ele não poderá se candidatar. Não pode. E serão eleitos os candidatos mais votados, sendo uma votação secreta. E não será possível voto de representação. Quer dizer, ninguém poderá votar representando outro empregado. Cada um vota o seu. E a nova comissão que for eleita vai tomar posse, marque, no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Essa vai ser a data. Nós já verificamos o artigo 510-A,
que dependendo do número de empregados, nós teremos 3, 5 ou 7 membros na comissão. 3, 5, 7. Mas pode acontecer que o número de candidatos seja insuficiente. E o que acontece nesses casos? O legislador autorizou nesses casos, no parágrafo 5º, que a comissão pode ser formada por número inferior ao que está previsto aqui no artigo 510-A. Então podemos ter número inferior? Sim, podemos. E mais, se não houver registro de candidatura, terá que ser convocada nova eleição no prazo de 1 ano. Isso é, se não estiver interessado, não tem que convocar depois de 1 ano. E o mandato dos membros da comissão que for eleito será de 1 ano e ele não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Marque isso. Ele vai ter que esperar pelo menos 2 anos para ser candidato novamente de representantes, de representação dos empregados. E os empregados eleitos para a comissão, eles não terão o contrato de trabalho suspenso e nem interrompido. Eles terão que permanecer no exercício de suas funções. E detalhe, desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, ele não poderá sofrer despedida arbitrária. Entendendo-se como tal, a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Igualzinho os membros da CIPA. E toda a documentação referente ao processo eleitoral, ele vai ficar sob a guarda dos empregados da empresa pelo prazo de 5 anos para consulta de qualquer trabalhador ou até mesmo do Ministério Público do Trabalho ou do Ministério do Trabalho. Então tem que guardar durante 5 anos. E embora a medida provisória 808 tenha perdido a vigência, a tendência é que essa comissão de representantes dos empregados ela não substituirá a função do sindicato de defender os direitos e os interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Lembre-se que a Constituição Federal ela diz lá que é obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas. Então não posso substituir essa representação pela essa determinação da Constituição Federal. Espero que tenha gostado. Estamos quase chegando ao final das dos temas de reforma trabalhista. Gostaria que você curtisse, compartilhasse com as pessoas, inscreva-se no nosso canal, que isso é muito importante para nós. Um grande abraço e faça um comentário aqui embaixo o que está achando. Um grande abraço, até mais.